Geralmente sabemos as datas importantes que marcam as nossas vidas. Lembramos do dia do nosso aniversário, do casamento ou da ordenação presbiteral. Sabemos inclusive algumas datas importantes das pessoas que amamos. A data do nosso batismo, no entanto, geralmente não está entre elas. Talvez seja por uma falta de uma boa memória ou simplesmente porque não temos esse dia como realmente importante para as nossas vidas. Mas nessa semana, a igreja celebra o aniversário de batismo da Beata São Joanense em Axica. E é por isso que eu vou trazer esse assunto em pauta, hein? Venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Monsenhor Geraldo Magela, mas antes de começar a nossa conversa, Monsenhor, aquele pedido de sempre, se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber notificação. Monsenhor, fala pra gente qual a importância da gente lembrar da nossa data do batismo. Nós estamos vivendo o tempo pascal, aliás, o ciclo pascal, que tem muito a ver com o batismo. Porque o batismo é participação no mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição. Então, no momento em que somos batizados, em que o Padre derrama a água batismal sobre a nossa cabeça, é como se descêssemos à sepultura de Cristo. Espiritualmente, isso que acontece. Então, participamos da sua morte e somos marcados para a ressurreição, para a vida eterna. Por isso, pelo batismo, nós nos tornamos herdeiros dos céus. Então, o batismo evidencia essa condição espiritual. Nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. E é impressa em nós essa dinâmica pascal. Jesus fez da sua vida um dom de amor. Nós somos convidados também a fazer da nossa vida um dom de amor com Ele. E se assim o fizermos, com Ele nós haveremos de ressuscitar. Então o batismo nos faz cristãos. É esse nascimento para a vida da graça. Por isso é muito bom que saibamos o dia do nosso batismo. Aliás, o Papa Francisco, algum tempo atrás, naquela oração do meio-dia aos domingos, ele convidou as pessoas a recordarem o dia do seu batismo. Eu, por exemplo, fui batizado no dia 31 de julho de 1977, quase 2 meses após meu nascimento. Então, o nascimento da graça, eu sou de Cristo. Essa data, então, tem que ser sempre lembrada, celebrada, para que eu não me esqueça nunca desse dia tão especial. E aqui eu trago um testemunho do meu reitor, Padre Luiz Eustáquio do Nascimento. Padre Luizinho foi reitor do nosso seminário, e ele fazia questão de celebrar o dia do seu batismo. Era até feriado no seminário, né? Mais do que o aniversário do seu nascimento natural, ele celebrava o dia do nascimento da graça. Então, é o dia em que nos tornamos cristãos. E isto nos abriu as portas do céu. Por isso devemos lembrar sempre com alegria esse dia, com gratidão e também renovando o nosso compromisso batismal, porque os sacramentos não são mágica. O sacramento não é mágica, não vem com uma varinha de condão, uma fada e transforma a nossa vida, não. Deus dá a graça, mas a graça supõe a natureza. Eu preciso corresponder a esta graça. Então, lembrar o dia do batismo é também renovar essa consciência de que eu preciso viver segundo esta graça. Sem dúvida. Eu lembro a minha, dia 15 de janeiro de 1995, e é um incentivo também da família, né? Porque quem lembrou dessa data foi minha mãe, que guardou os documentos, tudo para me apresentar. Então, tem um incentivo também dos familiares para a lembrança dessa data para as pessoas, né? Verdade, os pais precisam contar esta história. Como os pais contam a história da família, as nossas raízes, né, de onde viemos, também precisam contar a história de fé. Então, como foi a data do batismo, o padre que batizou você, os padrinhos, né, porque às vezes a gente vai se distanciando dos padrinhos, não há mais essa empatia, não é? O porquê da escolha dos padrinhos. O porquê da escolha dos padrinhos, né? Porque isso é tão... No padrinho você não escolhe de qualquer jeito, é uma escolha muito especial que a família faz. Pouco tempo alguém me perguntou: padre, eu não consigo gostar do meu padrinho, é pecado? Aí eu perguntei: mas por quê? Porque ele nunca me procurou. É claro,
né, faltou esse cultivo, né, de intimidade, de relação, porque o padrinho e a madrinha precisam acompanhar o afilhado. Então, contar essa história é muito importante. E a criança vai crescendo, então, a pessoa vai crescendo, guardando na memória do coração essa data tão importante, quando ela foi mergulhada na vida de Deus. E aqui a gente continua falando sobre o sentido do batismo, né? Falei da participação no mistério pascal de Cristo, e nós somos envolvidos pela Santíssima Trindade. O Espírito Santo vem sobre nós, faz morada em nós. São Paulo vai dizer, nós somos templos do Espírito Santo. E mesmo que a gente não recorde disso depois, mas o Espírito Santo vai sempre morar em nós. Por isso tem uma palavra muito bonita que a gente usa, entusiasmo. Vem do grego, quer dizer, ter um Deus dentro. O Espírito de Deus habita em nós. E se nós vivemos segundo essas moções do Espírito, nós temos alegria, nós temos paixão, nós temos razões para continuar a caminhada, entusiasmo, ter um Deus dentro. E o Espírito Santo realizou uma obra admirável, ele nos uniu a Jesus Cristo. São Paulo usa a expressão enxertar. Fomos enxertados em Cristo para viver da sua vida. Você, meu irmão, deve se lembrar daquela palavra de Jesus: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito Santo nos une a Jesus para que possamos viver da sua vida. São Paulo, alguém que viveu na radicalidade o seu batismo, disse: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então o Espírito Santo nos une a Jesus para termos os mesmos sentimentos dele, ter o coração parecido com o dele. Nos tornamos irmãos e irmãs de Cristo. E o Pai do céu, ao nos ver unidos a Jesus, nos acolhe como seus filhos e filhas. Assim como disse a Jesus lá no Jordão: este é meu Filho amado, no qual ponho todo o meu bem-querer. Em Cristo nós participamos dessa predileção também. E o Pai vai dizer: Geraldo, você é meu Filho amado, no qual ponho todo o meu bem-querer. Lucas, você é meu Filho amado, no qual ponho todo o meu bem-querer. Então somos todos envolvidos na Trindade, quando banhados na água batismal que é fecundada pelo Espírito Santo. Esta água que espiritualmente é a mesma que jorrou do lado aberto de Cristo na cruz. Aqui eu vou terminando esse sentido, mas é importante dizer, lá no Antigo Testamento o profeta teve uma visão. A água que corria do lado direito do templo, um filetinho de água. E essa água ia então se avolumando até chegar ao Mar Morto, e por onde passava havia uma explosão de vida. Ali era a figura do Cristo. O Cristo é o verdadeiro templo. Tendo dado a sua vida por nós na cruz, o centurião veio e rasgou-lhe o lado direito. E jorraram sangue e água. Sangue, a Eucaristia, água, o batismo. Então, esta água vai correr até o fim dos tempos. Nas nossas pias batismais, como vemos aqui, não é? Na nossa catedral, até o fim dos tempos. E por onde esta água vai, leva a vida de Deus. Então aí está a beleza do nosso batismo, a beleza de ser batizado, de ser cristão. Tal beleza que é importante também a gente ter conhecimento antes de levar nossos filhos, as pessoas, os nossos afilhados para o batismo. Não é apenas estar ali, uma festa apenas celebrativa, mas é um sacramento. É um sacramento, não é uma tradição qualquer, não é? É algo que informa a vida, é uma opção. Os pais acreditam que a fé seja tão importante que ele transmite isso ao filho, transmite à filha. Os pais procuram dar o melhor para os filhos, e a fé é a maior riqueza que a gente pode ter. Por que a igreja batiza crianças? Porque ela confia naquele compromisso dos pais de educar os filhos na fé. Aliás, tem esta pergunta logo no início da celebração. Que não pode ser respondida em vão. Não pode, porque depois, diante de Deus, o pai e a mãe vão responder por isso. E os padrinhos também vão responder diante de Deus. Não é brincadeira. Por isso ninguém é obrigado a ser batizado. É uma escolha. Os pais transmitem isso aos filhos, por isso os trazem para serem batizados, e ali vão formá-los na fé. Há um compromisso de educá-los na fé para que eles possam beber desta graça que receberam. Se depois, no futuro, os filhos disserem não, é outra coisa.
Mas os pais fizeram a sua parte, porque estão convictos da importância da fé, do ser cristão, do ser igreja, né, na vida deles. Então, é compromisso. A gente não pode brincar com isso. Diante de Deus, há uma responsabilidade dos pais e dos padrinhos naquele batismo. Aquela criança está sendo batizada porque a igreja confia que pais e padrinhos vão transmitir a fé a ela. E falando em testemunhar a fé, Monsenhor, no próximo dia 26 de abril, a igreja celebra o batismo da Inha Chica, a Francisca de Paula de Jesus, beata São Joanense. É um dia de muita festa e alegria, e tal celebração, tal testemunho da beata, transmite também para nós um reforço ainda maior da nossa fé, né? Com certeza. A beata Inha Chica foi santa porque ela foi batizada. Tudo começa aqui, na pia batismal. Tudo começa com esse banho na água batismal. Então, a Inha Chica atingiu a vida de santidade porque ela viveu o seu batismo. Ela viveu com radicalidade o seu batismo. Por isso nós celebramos o dia do seu batismo. A principal festa dos santos é o dia da morte, porque o nascimento para o céu. Então, essa festa de Inha Chica é em junho, no dia 14 de junho. Mas aqui em São João nós conservamos esse costume de celebrar o seu batismo, primeiro porque ela foi batizada no Rio das Mortes, que é um distrito de São João del Rei, não é? E para reforçar a importância do batismo. Inclusive, no processo de beatificação, faltava um documento, que era o registro, a certidão do batismo de Inha Chica. E não se conseguia, porque esse livro aqui estava perdido. Então, como ir para frente com o processo sem o registro do batismo? É um documento importantíssimo, a pessoa é batizada, que a pessoa que comprova que a pessoa é batizada. E Monsenhor Paiva, a história que eu vou contar aqui, Monsenhor Paiva considerava um milagre da Inha Chica. Num dia qualquer, apareceu um menino com uma caixa de livros. Ele não conhecia esse menino. O menino disse: olha, alguém me mandou entregar esses livros aqui, essa caixa de livros. Não sei quem é, eu só quero uma gorjeta. E ele então deu essa gorjeta ao menino, porque o Monsenhor Paiva era sempre interessado com essa questão de arquivo. Muitos livros aqui se perderam no passado. E depois que ele foi ver esse material, estava o livro no qual está o registro de batismo da Inha Chica, e pôde-se fazer a certidão de batismo para o processo de beatificação e de canonização da Inha Chica. Então, o Monsenhor Paiva considerava o encontro desse livro um milagre da Inha Chica, um sinal da Inha Chica. E é interessante a gente ler, então, aqui esse registro do batismo da beata Inha Chica. Aos 26 de abril de 1810, na capela de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, filial desta matriz de São João del Rei, de licença, o reverendo Joaquim José Alves batizou e pôs os santos óleos a Francisca, filha natural de Isabel Maria. Foram padrinhos Ângelo Alves e Francisca Maria Rodrigues, todos daquela aplicação. O coadjutor Manuel Antônio de Castro. Então, é uma preciosidade que nós temos aqui no arquivo da nossa catedral. O registro do batismo da beata Inha Chica. O registro de onde tudo começou. Essa história bonita de fé, de fidelidade a Jesus, dessa discípula de Cristo. E é interessante, aqui há um outro ensinamento também sobre o ritual do batismo, quando se fala que aplicou os santos óleos. São duas unções que acontecem no batismo. Uma no início da celebração, a unção com óleo dos catecúmenos. Catecúmenos quer dizer aqueles que se preparam para o batismo. Essa unção é feita no peito da criança ou do adulto, né, representando a força de Deus que vai envolvendo aquela pessoa. E após o banho batismal, a unção com óleo do crisma. Crisma quer dizer, vem de Cristo, de ungido, Messias. No batismo, como eu disse, o Espírito Santo nos configurou ao Cristo. Então o padre unge a fronte da criança com este óleo, mostrando que ela está unida ao Cristo sacerdote. Então somos um povo sacerdotal.
A nossa vida deve ser para a glória de Deus. No cristianismo não há uma separação entre o sagrado e o profano. Para o cristão tudo é sagrado. Não é só o momento que ele está dentro da igreja. É o momento que ele está com a família, que ele está no trabalho, que ele está no lazer. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então, o povo sacerdotal. Depois o óleo diz de um povo que participa do reinado de Jesus. Jesus é o rei. Ele vem inaugurar o reino de Deus. Pelo batismo, então, nós fazemos parte desse reino e somos operadores do mesmo reino. Somos construtores desse reino no mundo. Também o Cristo, então, sacerdote, rei, profeta. Aquele que anuncia a palavra. Com Cristo devemos comunicar a palavra da salvação. Isso está muito... A gente canta na missa do Crisma, logo no início, a entrada dos padres, né? Jesus Cristo fez de nós um reino e sacerdotes, para a glória de Deus, seu Pai. Então, por isso, o sentido dos santos óleos, que está aqui bem claro no registro do batismo da Beata Inhaxica. E como Inhaxica também sempre disse, isso acontece porque rezo com fé. Então, que, a exemplo dela, o testemunho que ela deixou para todos nós, possamos também crescer na fé e lembrar sempre, celebrar sempre do nosso batismo. Né, Monsenhor? Sim, Nossa Senhora dizia: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Ele olhou para a pequenez, sua serva. E a gente vê isso de uma maneira muito bonita também na vida da Beata Inhaxica, porque ela se abriu à graça. Viver o batismo é se abrir à graça de Deus. E veja o que Deus pôde fazer através da Beata Inhaxica. Uma mulher analfabeta, simples, mas que marcou a vida de tanta gente e ainda marca. Pessoas importantes do Rio de Janeiro, da corte, em Abaipendi, tomarem, né, os conselhos com a Beata Inhaxica. Ela tinha essa sabedoria de Deus. Então, ela viveu o seu batismo. Isto é possível também a nós. Vivamos com alegria o nosso batismo. Muito obrigado, Monsenhor, por partilhar tantos ensinamentos. E lembrando também que você de casa, que desejar, pode participar das celebrações do batismo da Inhaxica, lá na paróquia Santo Antônio Beata Inhaxica, no Rio das Mortes. A festa, né, segue o final de semana. Então a programação você encontra no site da Diocese. Participe. Novamente, Monsenhor, muito obrigado. E muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, um novo encontro marcado. Um grande abraço.